que o micro-organismo ele pode ser utilizado para a cura de doenças? Pois é, então, isso é um recurso muito usado também na homeopatia. E para explicar como isso funciona, recebemos agora o Dr. Carlos Lírio, que é diretor do Instituto Roberto Costa, e vai nos contar aí um pouquinho como é que funciona e como se faz esse tratamento a partir dos nosódios. Olá, Dr. Carlos Lírio, como vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. E eu que agradeço pela sua presença mais uma vez. O que são os nosódios? Nosódios são medicamentos homeopáticos que são feitos a partir de micro-organismos, né? Vírus, bactérias, fungos, também de alérgenos como poeira, pólen, alimentos, ou também podem ser feitos de tecidos, né? Tecidos, pele, sangue, e, enfim, diversos. É um medicamento feito de elementos biológicos. E né? como surgiu essa descoberta? Surgiu junto com mais ou menos na mesma época do que nós conhecemos hoje como vacina convencional, que também tem mais ou menos a mesma linha, né, dos nosódios, que é utilizar um micro-organismo para prevenir ou tratar a doença que aquele micro-organismo causa. Então começou na Alemanha esses nosódios, no século XVII, com duas doenças chamadas mormo e carbúnculo, doença do gado e de cavalo. Então um veterinário alemão, que era discípulo do criador da homeopatia, ele começou a tratar os animais com as secreções da doença, né? Secreção nasal. Ele colhia aquela secreção nasal e desenvolvia um medicamento homeopático daquela secreção nasal e dava para o animal tomar o medicamento, e os animais ficavam curados. Ali nasceu o medicamento chamado nosódio. E foi sendo divulgado pela Europa no século XVIII, XIX, XX, onde ele assim teve uma grande divulgação na época da epidemia da cólera, uma epidemia que teve na Inglaterra, e utilizaram nosódios para tratar a epidemia da cólera. Aqui no Brasil nós tivemos um momento também importante, que foi em 1987 e 89, um surto de meningite meningocócica na cidade de Florianópolis e Joinville. Esses nosódios eles foram usados porque na época o Brasil não conseguia importar a vacina, que era uma vacina cubana. A vacina não conseguiam importar e não tinha nenhum recurso. Usaram então o nosódio para fazer o bloqueio de foco, né? Bloqueio do foco epidêmico. E foi bastante sucesso. Isso foi bastante divulgado na mídia na época, nos jornais, várias reportagens. Nós temos lá no Instituto as reportagens que foram feitas nessa época. E porque foi usado o nosódio do Dr. Roberto Costa, né, que é o nosódio que o Instituto Roberto Costa trabalha hoje, que é um nosódio vivo, que a gente chama nosódio vivo, ou seja, o medicamento é feito a partir de micro-organismo vivo e não do micro-organismo desativado. Agora, quais são as doenças que podem ser tratadas a partir do nosódio? A princípio, a homeopatia ela é um sistema médico, né? Como a acupuntura é um sistema médico, a medicina tradicional chinesa, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É um sistema médico, significa que a gente faz diagnóstico e tratamento de todas as doenças. Né? Isso é possível com a homeopatia, com a medicina tradicional chinesa, das quais a acupuntura está inserida, com a fitoterapia. São sistemas médicos, igual a medicina ocidental é um sistema médico. Então, a princípio, a homeopatia trata de todas as doenças, mas existem doenças que são mais comuns de se tratar, né? Dentre elas, as infecções, né? Principalmente as infecções respiratórias, que é muito comum aqui em Petrópolis, as alergias, né? Doenças alérgicas, também muito comum aqui em Petrópolis, doenças neurovegetativas, psicossomáticas, degenerativas, como artrose, artrites, né? Essas doenças são as que mais comumente aparecem no dia a dia do consultório, do Instituto. E é um tratamento longo?
Não é. Sempre existe uma lenda, né, de que a homeopatia era mais demorada, mas isso é lenda, não é assim. As pessoas que usam homeopatia sabem disso. Existem doenças que são mais lentas de se tratar, tanto com qualquer sistema médico, né, seja ele ocidental, oriental, alternativo, convencional. Tem doenças que demoram mais a responder e tem doenças que respondem mais prontamente, né? Então, isso depende muito de pessoa para pessoa e de qual é o problema da pessoa, né? Agora, sem citar nomes, você lembra de algum caso, assim, de uma doença que a pessoa chegou lá já sem esperança de ser tratada, de ser curada e a partir dos nosódios ela conseguiu obter ali um resultado bastante significativo? Lembro diversas situações. Isso é uma coisa assim que acontece rotineiramente no meu dia a dia. Existem situações que são mais marcantes, né? Alguma que você possa relatar pra gente? Existe uma situação de uma vez eu tinha uma pessoa que tinha uma doença que se chama assim, um cisto, né? Um cisto pilonidal, que é na região sacra, e aquele cisto drenava muita secreção e a indicação era cirúrgica, mas a pessoa não queria operar e definitivamente ele optou pelo tratamento homeopático e nós fizemos o tratamento com o que a gente chama de autonosódio. O que é o autonosódio? O autonosódio é um nosódio onde a gente coleta a secreção, essa secreção, né, purulenta, essa secreção que drena da ferida, ou da fístula, ou do cisto, ou o que for. Nós coletamos a secreção e a partir dali nós fazemos um medicamento que é um autonosódio, que é destinado à própria pessoa que nós coletamos. Nós fizemos isso já tem alguns anos. Eu estou falando porque é um caso que me marcou muito em função da pessoa ter ficado muito satisfeita, muito feliz de ter. Essa pessoa até hoje vai no instituto, é grata ao tratamento. Até hoje assim, a gente se encontra, ele fala. E a partir daí a pessoa tomou o medicamento e a fístula foi desaparecendo, aos pouquinhos, fechou e ficou curado. Ou seja, era uma indicação cirúrgica e que foi curada com o autonosódio, né, com a homeopatia. E a gente faz isso inúmeras. Teve uma outra situação também de uma senhora que tinha isso foi até uma situação mais complexa, né? Foi um câncer. Ela tinha um melanoma de face e também já tinha 80 e poucos anos. Optou por não operar, não queria fazer a cirurgia de maneira nenhuma e enfim, tinha definido de não fazer cirurgia e buscou o tratamento convencional da homeopatia. E também nós fizemos não a coleta do melanoma, do tumor. Melanoma é um tumor, é um câncer, né, maligno. Nós fizemos o autonosódio do sangue dessa pessoa e aquele tumor também foi aos poucos desaparecendo. Esse eu fiquei surpreso, né, porque tem determinadas situações que eu me surpreendo. Essa foi uma das quais eu me surpreendi, porque é uma situação muito onde a minha experiência como médico clínico, eu sempre não vi muitos êxitos nesses, não com homeopatia. Nessa vez eu utilizei a homeopatia por opção da pessoa, que ela se recusava a fazer qualquer outro tratamento convencional, restou a homeopatia, restou aquele momento. Então é como se eu tivesse abraçado a causa em função dela, mas eu mesmo intimamente não enxergava com bons olhos. Você ainda não estava com muita expectativa com relação a esse tratamento. E eu me surpreendi nessa vez. Deve ser muito satisfatório, né? Quando obter um resultado desses, assim, o paciente claro, saindo curado, ainda mais num caso de câncer, realmente. E essa senhora, quando ela voltou, tempos depois. Eu olhei para ela e eu falei, eu não vi o melanoma. Eu pensei que ela tinha tirado. Tirar fotos, né? Aí eu falei assim para ela falou, não, foi o remédio. E eu fiquei muito satisfeito. Agora, a pessoa que gostaria de fazer um tratamento a partir do nosódio ou do autonosódio, como é que ela pode fazer?
ela tem que ligar para o Instituto Roberto Costa, o telefone é 2246-8836, o ambulatório funciona todos os dias e é só marcar uma consulta. E aí, tranquilamente, a pessoa consegue começar aí esse tratamento. Exatamente. Agora, conta um pouquinho sobre a história do Instituto Roberto Costa, assim, e como ele faz esse atendimento. Quer dizer, tem uma taxa simbólica, como é que é? O Instituto, ele nasceu em função de se manter o trabalho do Dr. Roberto Costa, que foi um médico homeopata de Petrópolis, que desenvolveu uma técnica de produção desses nosóides. Ele não criou os nosóides, mas ele deu um avanço assim muito importante. O nosóide, na verdade, assim, a gente poderia dizer, traduzindo para a pessoa que está em casa entender, o nosóide é uma vacina homeopática, né? A definição melhor é essa, é uma vacina homeopática. E ele faleceu em 1997 e o Instituto foi, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, nós nos tentamos resgatar essa técnica e continuar o trabalho dele, e conseguimos, graças a Deus, estamos aí, conseguimos manter as pesquisas que ele fazia, nós continuamos esse trabalho, trabalhamos dentro do sistema, dentro do SUS, no Programa Saúde da Família, com um nosóide desenvolvido pelo Instituto, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e hoje esse nosóide é amplamente difundido no programa para crianças de 0 a 5 anos, que é para prevenção de infecção respiratória. E assim, a função básica do Instituto é trabalhar com as terapias alternativas, divulgando as terapias alternativas, e focado mais no desenvolvimento dos nosóides, né? Isso, acho que o importante disso é que os nosóides, sempre foram e sempre são uma importante alternativa de prevenção e de imunização, principalmente de imunização em massa, uma importante alternativa, uma alternativa viável de profilaxia de doenças infecciosas, principalmente em sistemas públicos de saúde, né? Então, manter isso eu acho que o interessante é a possibilidade de se fazer outras investidas em outras doenças que, por exemplo, a gente ainda não tem uma solução, como por exemplo a dengue, né? A gente não tem uma alternativa viável de prevenção da dengue. E o nosódio, eu vejo o nosódio como uma prevenção, não só da dengue, mas da malária, da doença de Chagas. No caso das infecções respiratórias, nós avançamos porque nós tivemos patrocínios de instituições nacionais, da Secretaria de Saúde, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de um comitê europeu de pesquisa de influenza. Então nós conseguimos avançar nessa pesquisa, desenvolver o medicamento, mas existem outras demandas epidemiológicas que o nosódio é uma alternativa a ser explorada, e a prova disso está aqui na nossa cidade, no SUS. A prova está no SUS da nossa cidade. Então o Instituto, ele existe em função disso, está aí, hoje é uma realidade. Vocês obtiveram aí um resultado bem interessante, até participaram de um evento, tem mais ou menos uns 10 dias, não é? A partir das pesquisas que vocês vêm fazendo. Sim. Fala pra gente mais ou menos como é que foi essa participação. Nós participamos da 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica no Programa Saúde da Família, um evento do Ministério da Saúde, que aconteceu em Brasília na semana passada. E nós fomos classificados nas experiências transformadoras do SUS, né? Esse projeto que a gente tem com o Programa Saúde da Família, que já existe há quase 10 anos, esse projeto foi levado para o Ministério no sentido de ser uma alternativa transformadora, né? No momento em que a gente vem buscando soluções mais baratas, mais viáveis, menos agressivas, menos que provoquem menos efeitos colaterais, que sejam soluções mais viáveis em todos os sentidos. Então, o nosso projeto foi classificado como um desses projetos que acontecem outros no Brasil. O nosso foi apontado como um desses.
e nós fomos lá apresentar isso, né? Então, o Instituto tem isso, funciona, como eu falei, lá na Rua Paulo Barbosa, as pessoas que... Nós temos também, o nosso ambulatório, nós temos uma parceria com a Igreja Luterana, com o Projeto C3 e com a Casa Assistencial lá em São José do Vale do Rio Preto, onde nós arrecadamos nas nossas consultas alimentos não perecíveis e distribuímos esses alimentos para essas 3 instituições, né? Então, a pessoa que deseja se consultar no Instituto é só ligar para o telefone 2246-8836 e a pessoa vai dizer qual é o alimento que a gente arrecada no dia, justamente para não ter que todos os dias o mês chegar muito açúcar, muito arroz, né? Então, cada dia tem um alimento em que é solicitado, né? Bom, eu tive aqui com o Dr. Carlos Lírio, que é diretor do Instituto Roberto Costa, falou um pouquinho aí sobre a importância dos nosódios e também dos autonosódios, né? Que são, os nosódios são feitos a partir de micro-organismos para poder curar doenças. E se você quiser saber mais sobre o Instituto Roberto Costa, como se tratar no Instituto Roberto Costa, é 2243 8836. 8836. Temos um site também que é www.robertocosta.org.br. Ok, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, é muito você. enriquecedor sempre conversar com o Dr. Carlos Lírio, que é um homeopata aí que está na frente de algumas pesquisas bastante interessantes, não só para a cidade de Petrópolis, mas também para a cura de doenças por meios menos agressivos, né? Mais uma vez, muito obrigada.